Você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais, quero te desejar o melhor dos dias, com a certeza de que Deus tem uma palavra de encorajamento, uma palavra abençoadora para a sua vida, também para a sua família, sua comunidade de fé, enfim. Deus seja contigo, te abençoando em tudo. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu tenho uma palavra da parte de Deus, uma palavra de encorajamento, respondendo aqui às orações que têm sido levadas diante de Deus e que Deus tem respondido de forma tão extraordinária. Hoje o capítulo 6 de Juízes, do versículo 12 até o versículo 17, tem muito para nos ajudar a crer que esse encorajamento, essa bondade de Deus sobre nossas vidas é real e o Senhor deseja continuar nos ajudando e nos abençoando. O texto vai nos dizer assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Esse mesmo capítulo, versículo 36 até o versículo 40, nos diz assim: Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite, somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. O texto vai iniciar falando da visita do anjo à vida de Gideão, e é extraordinário no versículo 12, como o anjo saúda Gideão. Ele diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão, que não se via como tal, ele responde: ah, Senhor, versículo 13, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Versículo 15, respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Quando o anjo chama de poderoso guerreiro, homem valente, ele estava escondendo-se dos seus inimigos, mas Deus via claramente algo nele que ele próprio não conseguia enxergar. O Senhor está com você. A comissão para lutar as guerras de Deus costuma ser acompanhada pela confirmação da sua presença. Eu não sei como você se encontra nesse momento, onde quer que você esteja, mas talvez você esteja como Gideão, fugindo, escondendo e também sentindo exatamente como ele definiu aqui a sua identidade de ser o menor, o mais pobre, o mais simples. Talvez você esteja achando que a sua idade possa ser um grande obstáculo para dizer sim para Deus, para obedecer a Deus. Ou, não sei, a sua situação financeira. Quantos obstáculos nós temos colocado diante de Deus para não realizar a obra que Ele confia que nós possamos realizar.
Gideão vai dando uma série de desculpas, muito parecida com as desculpas que Moisés deu para Deus naquele momento em que ele viu a sarça ardente sem se consumir. Moisés também deu uma série de desculpas para Deus, dizendo que não poderia ir, que ele não sabia falar, que ele não era capaz, que ele nunca poderia libertar o povo. E agora Deus está aqui desafiando esse homem que se vê como o mais humilde, o mais simples, o mais pobre, o mais, ele vai dizendo então todos os seus obstáculos. Ele diz: eu sou o menor da tribo de Manassés. Mas na realidade Deus o viu como poderoso guerreiro, e Deus diz então que vai estar com ele, que vai ajudá-lo, e que sim, ele vai dizer sim, que ele vai vencer essa peleja, e que ele só tem que estar disponível para ser usado pelo poder de Deus, pela ajuda de Deus, e que ele vai triunfar sim essa peleja. O seu pedido com relação aos sinais que ele vai pedindo para Deus, ele pede em um momento que Deus mostre através da água, do orvalho para molhar a lã, e depois ele pede exatamente o contrário, e Deus então cede. Não é porque ele precisava provar alguma coisa para Gideão, porque Deus já o havia confirmado, mas é porque Deus é generoso, ele é compassivo, e ele está conosco nessa peleja, nessa luta insegura tantas vezes que nós temos. E Deus então vai cedendo, vai confirmando, vai abençoando e vai socorrendo Gideão naquilo que precisava ser feito. O episódio da lã não foi uma confirmação da intenção de Deus de usar Gideão, que já havia sido confirmada, mas sim um favor divino diante da incerteza desse relutante herói que entra para a história. No capítulo 7 você vai poder acompanhar. Ele faz uma convocação em Israel, chegam 32 mil homens, mas Deus diz para ele que daquele jeito ele não poderia triunfar, porque Deus era quem triunfaria por eles. E Deus então permite que 300 grandes valentes, juntamente com Gideão, pudessem lutar e vencer todos os midianitas que 40 anos já oprimiam, escravizavam Israel. Deus então dá a vitória completa para Gideão, dá a vitória completa para os 300 guerreiros, e ele triunfa porque obedeceu a Deus, aceitou o desafio e foi com o Senhor, como o início da sua chamada, quando disse que ele era um poderoso guerreiro, que Deus estava com ele creu nessa palavra, ele se debruçou sobre essa convicção e ele triunfou essa peleja. Você pode acompanhar no capítulo 6 e o capítulo 7. É a reflexão de hoje, é o desafio de hoje, e eu concluo dizendo que Deus também deseja usar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas como poderosos guerreiros e guerreiras nas mãos do Senhor, que aceitam o desafio e que caminham e lutam e triunfam essas pelejas com a ajuda do Senhor. Deus nos abençoe e nos levante como guerreiros e guerreiras do Senhor para vencermos os desafios que Ele tem colocado em nossas mãos. Um ótimo dia, um dia para lutar e vencer com a ajuda do nosso Deus. Um grande abraço, Deus nos ajude. Amém.